Hoje tem Cruzeiro e Atlético, o primeiro jogo do mata-mata. Para você, quem vence da Cruzeiro, da Atlético, deixa aqui o seu placar. Real Sociedade desiste de Jonta de verdade e contrata zagueiro do Chelsea. Pode ter certeza, pagou bem mais caro. Bem mais caro. Fale o que você pensa disso, né? E jogos da Cabulosa vai ser no Independência. O Cruzeiro está tentando mudar, né? A verdade é essa. Tudo isso agora, né? A cobertura desse jogo, antes de hoje, aqui no canal Cruzeiro Ver Raposo. Deixe seu like, comente, compartilhe, inscreva no canal e Hype. Compras no Mercado Livre, Shopee e outras plataformas, link aqui debaixo. Então vamos agora às matérias. Pois é, galera, antes de entrar no jogo, passar aqui uma panorâmica, né? Que é importante isso aí. O Real Sociedade comprou um zagueiro do Chelsea, então definitivamente agora paz para Jonta Jesus, né? Não vamos ter que preocupar, pelo menos não com a Real Sociedade, está resolvido o problema, né? E as cabulosas que classificaram para jogar contra o Curica, né? O jogo é no Arena do Jacaré, vai ser, mas o Cruzeiro está tentando trazer para o campo do 7 de setembro aqui no Independência. Vamos torcer que isso consiga, né? Que fica mais perto do torcedor e paciência, né? Agora vamos entrar no clássico, né? Que a decisão começa hoje, o primeiro jogo desse eliminatório. E o Cruzeiro, ele está com o time completo, assim como o rival. Só o Leão, que está machucado lá, nem é titular também, né? Mas vou pegar meu óculos aqui e a gente vai falar sobre esse jogo agora. O provável Cruzeiro seria Otávio, Fagner, Fabrício Bruno, Jonta Jesus e Rojas. Tem minhas dúvidas se não entra o Vidalba aí. Romero, Gerson e Matheus Pereira. Arroio, Caio Jorge e Wesley. Esse é o Cruzeiro, né? Provável Cruzeiro. E o provável Atlético seria Everson, Natanael, Juan, Vitor Hugo e Renan Lodge. Alan Franco, Maicon e Fred. Bernard, Coelho e Cassierra. Esse aí seria o Atlético aí, né, para esse jogo. Quem apita é o Flávio Rodrigues de Souza de São Paulo. Juiz murriento, enjoado, chato. Cruzeiro não dá sorte com esse elemento apitando o jogo, tá? Já deixando bem claro aqui, né? Parece que ele detesta o Cruzeiro. Vocês vão perceber isso que eu tô falando aí. Ele é muito turrão, não gosto dele, né? Vai ser auxiliado por Bruno Rafael de Goiás e por Bruno Bosquilha Paranaense. E o VAR, Wagner Reuí, como sempre, né? Jogos decisivos, Wagner Reuí. É uma coisa impressionante, né? Mas o que nos resta a comentar aqui, né? É torcer para um bom jogo, né? Que vença o melhor, que se melhor seja o Cruzeiro, porra. Eu não vou ficar em cima do muro aqui não, torcer para o Cruzeiro. Não tem outro resultado interessante para o Cruzeiro que seja a vitória. Dentro de casa, hoje o Cruzeiro precisa de vencer a qualquer custo para não cometer o mesmo erro que aconteceu contra o Flamengo, né? Onde ele perdeu a classificação aqui naquele empate. Então tem que se virar e vencer esse jogo. Vamos fazer aqui, ó, vamos comparar jogador por jogador. Eu vou comentar aqui e vocês aí depois escrevam o que vocês acham. O que vocês acham, né, dessa minha comparação. Sem ser barrista, aquilo que eu penso, né, dos dois times. Antes de comparar, eu vou comentar uma coisa. Existem dois cruzeiros. Dois cruzeiros. O Cruzeiro que jogou o primeiro tempo contra o Flamengo e o Cruzeiro que jogou o segundo tempo contra o Flamengo. Tanto aqui quanto no Rio. Se o Cruzeiro entrar com o time do primeiro tempo, o Cruzeiro não ganha esse jogo. Agora, na minha opinião, tá? Se o Cruzeiro entrar com o time do segundo tempo, o Cruzeiro ganha esse jogo, né? O que vai definir esse jogo aí é o espírito, né? Lembrando que tem 61 mil ingressos à venda, 2.500 só, se não me engano, para o adversário. O estádio vai estar lotado. A torcida tem que ir lá e empurrar o time o tempo todo, sem parar, né? Então vamos comparar aqui alguns jogadores e vocês façam suas comparações aí. Otávio e Everson. Mas realmente, né, gente, o Everson é melhor mesmo, né? Ah, mas o Otávio é bom. O Otávio ainda está em formação. Grande goleiro de nível de seleção, mas ele ainda é muito jovem, né? O Everson é muito experiente. Então, nessa comparação aí, eu acho que o Everson é melhor, né? Fagner e Natanael. Aí eu não tenho dúvida nenhuma, né? O Fagner. Fagner é o melhor lateral direito que está jogando atualmente no futebol brasileiro, na minha opinião. É o Fagner. Fabrício, Bruno, Juan. Caramba, a situação aí é delicada, porque eu não gosto de nenhum dos dois. Não gosto de nenhum dos dois. Eu acho que isso aí vai dar empate. Vai dar empate. Mas eu acho que
pela histórico, né, pela passagem por seleção, vou colocar o Fabrício Bruno aí. Né? Vou colocar o Fabrício Bruno, mas é coisa mínima. Para mim é empate, mas eu tenho que escolher um, então eu vou escolher o Fabrício Bruno. Mas eu prefiro, assim, no futebol do Fabrício Bruno não é o que eu gosto. Jontas Jesus e Vitor Hugo é outro empate, né? É outro empate. Na minha opinião, outro empate. E Rojas e Renan Lodge. Eu acho aí o Renan Lodge melhor, tá? O Renan Lodge eu acho um pouco melhor. Se for o Vidal, eu acho que empata. Mas se for o Rojas, o momento do Lodge é melhor que o do Rojas. Romero contra Alan Franco. Eu acho que o Romero é disparado. O Alan Franco também é um grande jogador, mas o Romero é melhor. Gerson e Maicon. Gerson, né? Apesar de que é outro jogador na mesma situação do Fabrício Bruno. Eu também não me agrada. Por que não me agrada? Porque é um jogador lento. Você vê que o Matheus Henrique jogou no lugar do Gerson, a posição que o Matheus Henrique sabe jogar, segundo volante, você jogou muito bem, né? Então espero que o Gerson nesse jogo desencante e jogue todo o futebol que ele tem. Que ele é muito bom, ele é um craque. E Matheus Pereira contra Fred. Matheus Pereira, né? Fred também é um grande jogador, mas eu acho que o Matheus Pereira é melhor, né? Na minha visão. Aí vamos para o ataque. Arroio contra Bernard. Eu acho que o Arroio é melhor. Cassierra contra Caio Jorge. Olha, qual o Caio Jorge, né? O Caio Jorge de hoje ainda é melhor que o Cassierra, na minha opinião. Se fosse o Caio Jorge de há 6 meses atrás, Caio Jorge disparado. Mas como é o Caio Jorge de hoje, é o Caio Jorge ainda, mas com restrições, né? E Coelho versus Wesley. Eu acho o Coelho. Então, assim, 6 jogadores do Cruzeiro melhor e 5 do Atlético melhor. O que eu vejo nisso aí, na minha opinião, o que vai contar com isso aí vai ser o conjunto. Aquele time que tiver um melhor conjunto, né, e que tiver mais vontade, mais determinação, vai ganhar o jogo. É isso que vai acontecer, né? É um jogo que tem muita cara de empate, porque o treinador do Atlético joga por uma bola, você tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não gosto do meio de campo com 4-3-3, não gosto, porque o Cruzeiro perde o meio de campo, né? Porque o Gerson não corre. Você vê o Atlético vai jogar com 4 homens no meio de campo, Alan Franco, Maicon, Fred e Bernard. 4 homens no meio de campo. Cruzeiro com 3, Romero, Cris, Gerson e Matheus Pereira. Então, assim, o Gerson marca pouco, o Matheus Pereira é homem de ataque. Então, o Cruzeiro fica muito exposto, na minha opinião. Eu, se eu fosse técnico, repensava isso aí. Aguardo vocês na transmissão do Cruzeiro Ver Raposo hoje. Deixe like, comente, compartilhe, ajuda aí o canal. Fui!